Gente querida, meu irmão e minha irmã, amados do Senhor, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma corrente de oração e intercessão, essa rede de oração que tem crescido para a glória de Deus. Eu sou Edgar de Oliveira e nessa hora eu quero dizer para você que eu tenho uma palavra da parte do Senhor para vocês. Tenho certeza que Deus há de falar aos seus corações, há de trazer esperança para vocês, alegria para vocês, tá bem? Só que antes de trazer essa palavra, eu quero pedir encarecidamente a cada um de vocês que, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam também. Faça isso agora, aqui no botão vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Ao clicar vai aparecer uma janelinha do lado com um sininho e escrito todas as notificações. Você vai clicar em todas para que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal, as nossas séries de teologia, da história da igreja, o nosso podcast, além da nossa rede aqui, o nosso devocionário diário, nossos louvores. Um conteúdo feito para que você possa cada vez mais se aproximar do Senhor, ter intimidade com Ele. Amém? Olha, a palavra de hoje se encontra em Apocalipse 1, versículos de 9 a 19. Tá? Eu não vou fazer leitura de todos esses versículos. E eu já digo a você que após esse momento aqui, nós iremos orar a Deus e Deus vai operar de maneira poderosa em nosso meio. Amém? Nesse capítulo 1 de Apocalipse, desse versículo 9 ao 19, nos é dito que os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. É muito comum, em nossos dias, ouvir o testemunho de pessoas que abrem o peito para dizer que, após visitarem alguma igreja, resolveram procurar outra para frequentar porque Deus não estava lá, na igreja onde eles haviam estado anteriormente, procurando um bom lugar para congregar. São muitas as pessoas que, insatisfeitas com as suas próprias igrejas, saem à procura da felicidade, de alguma resposta, de alguma bênção em outras igrejas, por julgarem que há cultos melhores em outros lugares ou por manifestarem o seu desapontamento com alguma coisa dentro da sua igreja. É lógico, meus amados irmãos, não estou dizendo que isso é errado. A partir do momento em que a igreja onde você está deixou de pregar a palavra de Deus, deixou de ser fiel à palavra do Senhor, vocês não têm que ser fiel a essa igreja de forma alguma. Nós somos chamados, antes de qualquer coisa, para sermos fiéis ao nosso bom pastor, a Jesus Cristo e a sua palavra, não é? Mas o que eu estou querendo dizer é que hoje em dia é muito comum irmãos saírem de uma igreja para ir para outra porque simplesmente não gostou do culto, da forma como o pastor prega, da palavra que é pregada, não gostaram muito, não gostam muito do louvor, ou reclama que a igreja não tem tal ou tal ministério, coisas do tipo, né? Alguns chegam a fazer uma salada, uma verdadeira salada de frutas, tá? Assistem a pregação numa igreja, mas sempre que tem oportunidade vão visitar outras denominações por causa do louvor. O louvor de outra denominação é melhor do que o louvor da sua igreja, então ele assiste a pregação na sua igreja e vai assistir o louvor em outras igrejas. E nesse momento, então, em que ainda muitos cultos estão sendo realizados de forma semipresencial e outros inteiramente pela internet, aí que a salada aumenta, né? Muitos têm interesse por determinada atividade e essa atividade não é exercida pela sua igreja e eles saem da igreja com uma facilidade tremenda. Essa é a crítica. São muitas opções, sobretudo nos dias em que a internet nos possibilita provar muitas opções neste cardápio da fé. Perdoe-me usar esse termo, mas é assim mesmo. Nada contra aqueles que gostam de ouvir determinado pregador ou de assistir aos louvores de outras igrejas, não é isso que eu estou falando de jeito nenhum. O problema é a insatisfação de muitos com as suas próprias igrejas e com o fato de que gostam de reclamar, mas não gostam de trabalhar na obra de Deus. Gostam de usufruir do trabalho de outros, que se esforçam muito em servir a Deus com zelo e dedicação, mas não seguem o bom exemplo do serviço a Deus e pensam que estão agradando a Cristo quando vivem em busca de um cardápio melhor. E não levantam uma palha sequer para levar o alimento que receberam durante anos a outras pessoas que estão famintas e sedentas pela palavra da verdade. Que esse não seja o seu caso, em nome de Jesus. Se você tem vivido assim, note. Veja bem, o Senhor quer que finquemos raízes pelos locais por onde passamos. Raízes. A árvore plantada à corrente dos rios tem raízes e não rodinhas. Dá para perceber? Dá para notar? Crente tem que ter raiz e não rodinhas.
de forma que sai de um lugar para outro com tanta facilidade assim. Quando analisamos esse texto, percebemos que Cristo compara a sua igreja a um candelabro de ouro. Leia depois, tá bem? O texto, não deixe de ler. Isso revela o grande valor que as igrejas têm para Deus. As 7 igrejas da Ásia representam todas as igrejas de Cristo ao longo dos séculos, até a sua vinda gloriosa. Se você tem acompanhado aqui a série Fim dos Tempos, você sabe que nós estamos analisando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. Você sabe muito bem o que representa as 7 igrejas da Ásia. Eram 7 igrejas que estavam naqueles lugares, igrejas históricas, e que na verdade representam todas as igrejas ao longo dos séculos, até a vinda gloriosa do Senhor Jesus sobre as nuvens. Então é muito provável que o próprio apóstolo João não tivesse a noção da abrangência da profecia que ele estava recebendo de Deus. E embora possamos perceber que estas igrejas da Ásia estavam repletas de manchas e que isso reflete a igreja no momento atual com muita precisão, todas aquelas igrejas foram comparadas ao ouro. E a luz refletida pelo ouro é a que ilumina este mundo afastado de Deus. E eu pergunto a você, onde você acha que Jesus está? Jesus está no meio das igrejas que muitas vezes não nos satisfazem. E um bom conselho a você é, se você busca satisfação e prazer sem as consequências da dor e do sofrimento, muitas vezes agonizante, você precisa sair da igreja. Exatamente isso. Você precisa sair da igreja. Veja bem, você e todos os demais membros que se sentem assim precisam sair da igreja, já que, num sentido mais amplo, ninguém é igreja sozinho. Igreja é a comunhão dos santos. Preste bastante atenção. Esta comunhão jamais será perfeita nesta terra, senão no céu. Entenda isso, povo de Deus. Para receber as benesses do céu, precisamos receber antes os males desta terra. Não há como escapar disso. A vida é maravilhosa, mas a vida sem sofrimentos não é vida. É um sonho que só será realidade quando estivermos no reino eterno de Deus, na vida por vir, na era por vir. Há uma historinha muito interessante sobre um homem que queria sair da igreja e foi explicar ao pastor que a razão eram os erros que ele podia ver. E o que o pastor sabiamente fez? Sabe o que foi que ele fez? Ele falou o seguinte: olha, antes de você tomar essa decisão, eu quero que você faça um favor para mim. Você vai pegar um copo cheio de água, tá? Não é pela metade não, cheio, um copo cheio de água, e vai trazer aqui. E aquele homem trouxe esse copo cheio de água até a presença do pastor, e o pastor pediu que ele, em pleno culto, era um dia de domingo, pleno culto, ele tentasse dar uma volta completa na igreja sem deixar cair um pingo sequer da água que enchia o copo até a boca. Ele cuidadosamente conseguiu cumprir esta tarefa. Ele levou um bom tempo, porque foi andando bem devagar, com os olhos ali fitos no copo, prestando muita atenção na água para que nenhuma gota caísse. Depois, é claro, ele quis saber a razão. Por que o pastor fez isso? E o pastor sabiamente lhe disse que ele conseguiu cumprir a tarefa porque a sua atenção estava no cuidado necessário para que a água não caísse. Sua atenção tinha que estar voltada inteiramente para a sua função e não para os erros dos outros, pois se ele se voltasse para os erros alheios, ele experimentaria o seu próprio fracasso. É claro que depois dessa palavra, aquele homem repensou a decisão que ele já, na verdade, tinha tomado em sua mente. E ele permaneceu na igreja. E desta vez ele começou a fazer diferente. Ao invés de olhar os erros dos irmãos, ele começou a olhar a água no copo. Dá para entender, meus amados irmãos? E começou a trabalhar na obra do Senhor Jesus. Trabalhando com zelo, ao invés de reclamar. E a caminhada cristã é assim. Na igreja, aqueles que trabalham não perdem tempo com os erros dos outros. E feliz é o homem que consegue enxergar a trave que traz em seu olho, pois só assim será capaz de tirar o cisco do olho do seu irmão. Como já dizia o saudoso reverendo Antônio Elias, se você algum dia encontrar uma igreja perfeita, não entre, senão você estraga. É exatamente isso. Que sabedoria! Que os nossos espinhos, os meus, os seus, os de todo mundo, não nos impeçam de desfrutar o prazer de viver em uma igreja cheia de defeitos, pois é assim que somos provados e aprovados. Não se esqueça de que a igreja somos nós.
Os sãos não precisam de médico, disse o nosso maravilhoso Salvador. Que sejamos doentes de amor e de compaixão pelas almas, e na mesma proporção sejamos imunes à frieza espiritual que tanto assola os nossos dias. Amém? Que esta palavra encontre em seu coração um solo fértil, onde ela possa florescer e dar muito fruto, para que você possa se alegrar em ser a igreja que você tanto procura. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, nós não precisamos fazer esforço algum para reclamar e para destruir aquilo que leva tanto tempo para ser construído. Deus, como é simples ficar na inércia esperando ser servido e depois reclamar de barriga cheia. Nós não podemos ser complacentes com o erro. Devemos denunciar os falsos profetas e nos manter limpos de toda injustiça. Mas, caso não guardemos a nossa fé, seremos como os que espalham contendas e ajuntam desgraças. Nos ajude a entender o nosso papel em tua igreja. A igreja é tua. Nós somos a igreja. Nós somos os teus trabalhadores e não fomos chamados para sermos os teus consumidores. Que façamos aquilo que fomos chamados para fazer e que deixemos de procurar somente aquilo que nos agrada, mas que sejamos a igreja que tanto procuramos, para que o Senhor seja exaltado e glorificado em nosso meio. Deus, mesmo diante de toda a imperfeição por causa do pecado, o Senhor Jesus caminha no meio das igrejas e o teu Espírito habita dentro de cada um de nós. Portanto, a igreja verdadeira é a que é santuário do teu Espírito e onde o Senhor habita. E onde o eu, o ego, a vaidade, a fofoca e todas as obras da carne são infrutíferas. Que sejamos cheios do teu Espírito, para que a tua obra seja feita através de cada um de nós. Não queremos dar lugar ao diabo e a toda obra da carne que traz tanta separação e causa tantos males. Que sejamos um povo comprometido com o próximo. Desejamos ser gente que se importa com os outros, que põe a mão no arado e se lança em tua obra, pois os bons frutos serão certos e abundantes. Que possamos desfrutar do prazer de servir a ti e servir ao próximo, e que o amor seja sempre a nossa marca, aquilo que mais nos define. Somos chamados a amar a ti e ao próximo, pois fazendo assim cumprimos toda a tua lei. Deus de amor, não nos deixe enganar e enveredar pelas estradas que muitas vezes nos levam a um beco sem saída. Não, Senhor. Queremos seguir o caminho da retidão e que nos conduz a uma vida de prosperidade, a uma vida que dê muito fruto, a uma vida que, apesar das lutas e dores deste mundo, nos levam a desfrutar da jornada contigo a cada passo, a cada desafio, a cada obstáculo. Esta é a nossa maior alegria. Ter a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias e nunca nos desamparará, mas nos dará a força necessária para continuarmos caminhando vitoriosamente sobre esta terra, até aquele dia em que estaremos juntos habitando numa nova terra, cheia da tua glória, onde as dores e as mazelas não terão lugar, e tu serás tudo em todos, para todo sempre. Mas, até aquele dia, Senhor, que cada um de nós possa aproveitar a tua presença ao longo do caminho que temos que traçar nesta terra de pecado e de morte. Que sejamos as tuas testemunhas, testemunhas fiéis, que sejamos a luz e sal que este mundo necessita, pois assim não precisaremos procurar por uma igreja melhor, pois nós seremos esta igreja que tanto desejamos encontrar. Que assim seja, ó Senhor, em nome de Jesus, nosso amado e eterno Salvador. Deus querido, que cada um de nós possa alcançar o teu favor em relação às nossas necessidades nesta hora. O Senhor conhece nossos problemas e tem a solução para cada uma de nossas demandas. Ó Deus, que sejamos contemplados com a tua provisão, de forma que haja alimento em nossas despensas, que haja cura das enfermidades em nossos lares, que haja um renovo em nossos relacionamentos, que haja libertação dos vícios nas vidas de nossos familiares. Mas, sobretudo, ó Deus, que haja conversão genuína, um nascer de novo através de um avivamento em nosso meio. Clamamos a Ti para que haja um avivamento no meio do Teu povo. Ó Deus, venha aquecer o nosso coração com o fogo do Teu Espírito Santo, para que vidas sejam salvas e que a Tua obra seja completada através de um belo testemunho da noiva de Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus, meu amado irmão e minha amada irmã. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.
Que vocês tenham aí um dia, um restante de dia abençoado. Se vocês estão ouvindo agora à noite, que a sua noite seja abençoada, seja repleto de paz, de muita paz na presença de Deus. Que você, se você está começando agora o seu dia e está ouvindo essa oração, que o seu dia seja maravilhoso, que você possa ser sal e luz durante todo esse dia. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Peço que o Senhor alcance a cada um de vocês de forma assim impactante, que Ele venha usar muito a vida de vocês. E peço que vocês possam compartilhar essa mensagem agora. Não deixe de dar o like de vocês, tá bom? Se por acaso você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva aí no botãozinho vermelho, inscrever-se, para que você possa receber todo o conteúdo aqui produzido no canal, tá bem? Faça assim. E que você possa compartilhar aqui esse conteúdo com as suas redes sociais, com seus grupos de WhatsApp, tá bem? Não deixe de fazer isso, porque tem muita gente precisando ouvir o que você acabou de ouvir e precisando participar desse momento de oração que nós participamos aqui na presença desse Deus bendito. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.